Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. 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 Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Bom culto. Que Deus abençoe sua família.
Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em sua casa, em sua família. Que bom nós nos reunimos mais uma vez online para cultuar a Deus. Nós aqui da Igreja Batista Paulistana estamos muito felizes porque você se conectou conosco neste culto e, como nós dissemos aqui, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Aleluia! E a prova disso é que você está aqui conectado com a gente. Seja você um visitante, seja você um membro da igreja, um novo membro, um novo congregado, nós estamos ligados uns nos outros como corpo de Cristo, como organismo vivo do Senhor Jesus, e estamos aqui neste momento concentrados, para uma verdadeira adoração. Por isso, um bom dia para você que está sintonizado aqui com a gente nesse domingo, dia 2 de agosto de 2020. E eu quero convidá-lo agora a orarmos juntos, entregando esse tempo de culto ao Senhor e pedindo para que o Senhor se agrade de tudo mais que ainda será feito neste culto online. Que Deus fale ao seu coração e abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado por este tempo especial, obrigado por este momento de culto online, de adoração ao Teu nome. Nós te suplicamos para que em cada lar, em cada casa, em cada dispositivo, cada pessoa que agora ouve, ó Deus, esta mensagem, participa deste culto, cada um seja conduzido para um tempo especial de adoração ao Teu nome, para um verdadeiro culto ao Senhor e para, ó Deus, a glorificação da Tua pessoa. Deus, o nosso desejo é sermos como o Senhor Jesus, é entendermos o Teu querer, é compreendermos a Tua verdade e a Tua vontade. Por isso fala aos nossos corações e nos leva, ó Deus, ao Teu propósito. E dá-nos poder para cumprirmos a Tua missão. E que cada pessoa a qual este vídeo está alcançando, está chegando, ó Pai, seja conduzido para mais próximo do Senhor, seja transformado segundo o Teu caráter e, ó Deus, seja capacitado para cumprir a Tua missão. Te agradecemos, ó Pai, e nos consagramos a Ti nesta hora e oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Escreva aí no nosso chat, no nosso bate-papo, amém. Se você ainda não fez isso, dê um bom dia para o irmão que está aí ao vivo no nosso chat no canal do YouTube, assistindo agora esse nosso vídeo. Dê um like, o like para cima, dê um like no nosso vídeo e escreva aí bom dia para todos os que estão sintonizados, estão aí assistindo junto com a gente. Cumprimentem aí os irmãos online que estão aí conosco nesse chat e prepare-se porque hoje, primeiro domingo do mês de agosto, teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então, se você ainda não fez isso, prepare desde já, ainda dá tempo, o pão, o suco de uva. Talvez se você ainda não comprou, aproveita agora e já compra o pão e o suco de uva. Dá uma pausa aí no vídeo, depois você pode continuar assistindo e vamos participar juntos da Ceia do Senhor online neste momento. Vamos agora a um tempo também de adoração, com cânticos e com hinos ao Senhor. Face
Aleluia, que tempo especial de louvor, de adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela nossa equipe de louvor, pelos nossos musicistas, músicos, pelos hinos que entoamos, também pelo nosso coral, o qual você é sempre convidado a participar também. O tempo de louvor nos leva para mais perto de Deus e prepara o nosso coração para que o Senhor fale conosco. Por isso que nós enfatizamos canções que exaltem o nome de Deus e que expressem o que Deus faz em nossas vidas. Que você seja sempre conduzido ao Senhor através do louvor e da adoração. E hoje, nesse domingo, queremos agora finalizar, Chegamos ao fim dos estudos expositivos no Sermão do Monte. E essa possivelmente é a última mensagem com base no Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Ao longo desses anos, eu creio que já há 3 anos, nós ouvimos e preguei sobre o Sermão do Monte, desde o capítulo 5 no seu início, capítulo 6, e agora chegamos aos últimos versículos do capítulo 7. E o tema dessa mensagem é maravilhados com a autoridade de Jesus. Vamos aos versículos finais de Mateus capítulo 7, o encerramento, a conclusão que o evangelista Mateus dá a este sermão magnífico do Senhor Jesus. Mateus 7, verso 28 e 29, nós lemos assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É válido lembrar o que Jesus tinha acabado de dizer. Ele tinha ensinado a parábola da casa na rocha e da casa na areia, sobre os testes que vêm à fé. Também ele tinha ensinado sobre os falsos profetas, sobre o juízo divino. E agora, encerrando a sua mensagem, o evangelista Mateus faz questão de registrar que as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele demonstrava uma autoridade única que nenhum outro mestre da lei tinha evidenciado até então. E essa observação final de Mateus nos revela muito sobre a pessoa de Jesus e também sobre os ensinos que ele tinha acabado de dar. Nos mostra que Jesus tinha uma autoridade única, especial, que jamais tinha sido evidenciada ou vista anteriormente. E de onde vinha essa autoridade de Jesus? Certamente vinha do seu ensino e da sua pessoa. Mas qual era o conteúdo do ensino de Jesus que trazia tanta admiração assim? E quando você reconhece que Jesus tem essa autoridade superior e máxima, o que isso deve produzir na sua vida? Quando nós reconhecemos que Cristo é a maior autoridade que existe, o que nós já vimos, o que isso deve produzir em nossos corações? E é sobre estas questões que refletiremos nessa breve mensagem de hoje. No caso de qualquer mestre humano, o conteúdo que ele ensina é o que dá relevância a ele. Entretanto, no caso de Jesus, maior até do que o seu próprio ensino é quem ele é. Porque a autoridade do Senhor estava mesclada não apenas com o que ele falava, mas com o que ele era. A autoridade de Jesus nascia da sua pessoa. E essencialmente o ponto vital de todo o ensino do Senhor Jesus, de toda a teologia, de todo o evangelho da Bíblia inteira, é nos levar ao conhecimento de Cristo e ao relacionamento com Ele, numa total submissão. O que Jesus deseja de nós, o que a palavra de Deus traz sobre as nossas vidas e intenciona em todo o seu ensino, é nos levar ao reconhecimento da autoridade máxima de Jesus e assim a nos prostrarmos e a nos submetermos completamente a Ele e a vivermos um relacionamento transformador com Ele, reconhecendo o seu poder e a sua pessoa. Então, 2 razões nos explicam por que nós devemos partir para um reconhecimento profundo da sua autoridade e para um conhecimento da pessoa de Jesus acima de tudo.
Esses últimos versos, que as multidões estavam maravilhadas com a autoridade de Jesus, que era diferente da dos fariseus, nos ensinam muito acerca de como deve ser a minha postura e a sua postura diante do reconhecimento do poder da pessoa de Cristo. E a primeira razão pelo qual nós devemos nos dedicar a reconhecer a sua autoridade e a conhecer a sua pessoa é por causa da sua autoridade pessoal. Jesus, ele inicia o seu sermão possivelmente apenas com seus discípulos, que eram aqueles 12 discípulos que ele tinha chamado. As bem-aventuranças ele está falando para os seus discípulos, ele está distinguindo os verdadeiros discípulos de aqueles que não eram discípulos dele. Mas ao final do seu sermão nós vemos que uma grande multidão já o acompanhava. Eu acredito que as pessoas foram chegando uma a uma para ouvir aquele homem, de carpinteiro, explicar verdades inigualáveis, coisas que eles nunca tinham ouvido antes. O texto em grego descreve que as pessoas se maravilharam da expressão ekplesso, que significa entrar em pânico, ficar chocado, ficar maravilhado. Literalmente significa ficar fora de si ou atônito. Veja só, as pessoas ficaram fora de si, ficaram atônitas, ficaram perplexas com o poder do ensino de Jesus, mas não só com o poder do ensino, mas também com a sua pessoa. A palavra em grego para ensino, didaké, se referia não apenas ao conteúdo, mas também com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não era apenas o conteúdo e modo, mas com as duas coisas que estavam interligadas, quem falava e o que ele falava. E aquilo trouxe grande perplexidade, porque imaginem o contexto comigo. Quem era Jesus até então? Ele era um nazireu, ele era um homem de Nazaré, ele era um artesão, ele era um carpinteiro, e ele não tinha sido educado formalmente nas grandes escolas judaicas, ele não era fariseu, ele não tinha um grande professor como teve Saulo na época, Gamaliel. Ele era um homem artesão simples, e de repente aquele homem simples, um artesão, começa um ministério poderosíssimo, com feitos, com milagres, com sinais, expulsando demônios, fazendo curas, e aquele artesão começa a curar, e a fama dele começa a crescer, e essa pessoa começa agora a dizer coisas extraordinárias que os ouvidos não estavam acostumados a ouvir, porque eles estavam acostumados com outro tipo de ensino, com outro tipo de mestre, que baseava a sua autoridade muito mais na citação de outros do que no que eles mesmos viviam, ou do que eles mesmos criam, acreditavam e ensinavam por si só. E nisso estava a grande diferença do ensino de Jesus em relação aos escribas, aos mestres da lei e aos fariseus. Os escribas, eles nada falavam por si mesmos, eles só repetiam o que os antigos falavam, mas Jesus, ao contrário, Jesus ele falava assim: eu, porém, vos digo. Jesus afirmava que o que ele dizia vinha dele mesmo, vinha da sua própria autoridade, vinha da sua própria pessoa. A autoridade estava no que o próprio Senhor Jesus ensinava e não na repetição de um outro alguém. O fator mais espantoso de todos era a confiança e a segurança com as quais Jesus falava. Jesus era extremamente seguro de quem ele era e também do poder do seu ensino. Faço aqui um resumo das principais diferenças entre o ensino de Jesus e dos fariseus. Primeiro, Jesus falava sobre questões importantes e essenciais, enquanto os fariseus falavam sobre ritos e sobre questões periféricas. Jesus praticava o que ensinava, coisa que os mestres da lei não faziam. Ensinavam uma coisa, mas viviam outra. Jesus ensinava com profundidade, simplicidade e clareza. A palavra de Deus diz que até mesmo os simples entendiam o que Jesus falava. Agora, ser simples não significa ser fácil. Jesus trazia coisas profundas, apesar de serem simples e serem compreendidas. Jesus confirmava o que ensinava por meio de milagres e feitos sobrenaturais. Não havia apenas algo de espetacular no conteúdo do ensino. A própria pessoa e os feitos de Jesus eram espetaculares. Ele realizou milagres tremendos, a multiplicação dos pães, o andar sobre as águas e tantos outros milagres. Jesus
falava por si só e não ficava citando os outros por falta de autoridade pessoal. Jesus sempre intentava a glória do Pai, enquanto os outros mestres falavam pela promoção da própria glória. Jesus sempre, apesar de ser quem ele era, sempre levava os olhos para o Pai, sempre exaltava a glória do Pai, sempre fazia com que os outros olhassem para Deus. Jesus tinha o poder de revelar as suas verdades a quem ele escolhia pela graça. Jesus tinha esse poder de trazer a revelação das verdades espirituais àqueles a quem ele escolhia. Jesus falava como Messias, como o Rei dos céus. Ele falava de uma posição inalcançável por qualquer outro mestre ou por qualquer outro ser humano. Jesus falava com extrema segurança e maturidade pessoal, sem se sentir ameaçado pelos outros. Jesus não tinha medo, não se sentia ameaçado pela autoridade dos outros. Além disso, Jesus não apenas evidenciava segurança pessoal, maturidade e autoridade, mas ele afirmava a respeito de si mesmo que ele era único. Ele dizia assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele não dizia assim: aquele que ouve as palavras da lei e as pratica. Ele falava assim: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Ele colocava o poder de definição dentre juízo e eternidade diante do ouvir e praticar as palavras dele. Então ele se colocava como o juiz que definiria o destino de todos. Jesus de fato se colocava como uma autoridade sem igual, como o verdadeiro Deus, como de fato ele é. Nós vemos em Mateus capítulo 5 verso 11, quando ele diz assim: bem-aventurados são vocês quando insultarem e perseguirem por causa do meu nome, Então Jesus afirma que as pessoas seriam perseguidos e caluniados por causa dele. Ele se coloca numa posição que nenhum outro mestre tinha autoridade e poder de se colocar. Toda a abordagem de Jesus no Sermão do Monte não é uma abordagem ética, mas é uma abordagem messiânica, ou seja, nos leva a reconhecer o senhorio absoluto, supremo e a divindade da pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo diz no capítulo 7, naqueles dias muito dirão a mim: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios e fizemos milagres. Ele mesmo se coloca na posição de Kyrios, de Senhor, de Deus Supremo. Kyrios era um termo usado pelos judeus apenas para se referir à pessoa de Deus. E o próprio Jesus, nesse sermão, se coloca como o verdadeiro Deus. As pessoas ficaram atônitas com isso, porque quem ousaria? Jamais alguém teria se colocado nessa posição, ainda que fosse um falso profeta. Por isso Jesus evidenciou uma superioridade total. Ele não afirmava assim diz o Senhor, ele afirmava eu vos digo, Ele determinaria quem entraria no reino. Ele era o juiz, ele era aquele que conhecia plenamente a vontade do Pai. Ele afirma que não pertencia a este mundo, mas vinha do Pai e voltaria para o Pai. Ele veio da glória, ele era coexistente com Deus, ele sempre existiu, ele era um com o Pai. Ele foi perfeito no cumprimento de toda a lei, ele era o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, e ele afirmou que muitos viriam a ele, dizendo Senhor, Senhor, É preciso levar esse sermão muito a sério, porque ele não está saindo da boca de um homem qualquer. Estas palavras saíram da boca do próprio Deus, e é assim que nós temos que nos portar diante dos ensinos de Jesus. Não são recomendações, não são apenas orientações, não é uma filosofia ética, não é uma proposta social. O que Jesus está falando são as palavras do próprio Deus, e você só tem uma reação diante de Deus: é se prostrar, é obedecer, é dizer eis-me aqui, eu sou uma criatura, eu sou servo, não tem nada que eu possa fazer para competir com o teu poder, eu apenas me prostro. Jesus, o próprio Deus encarnado, está nos dizendo essas palavras. Por isso não tem como ter outra reação a não ser ficarmos pasmados, perplexos, atônitos, porque o próprio Deus estava falando. Nós não podemos aceitar como certo um fato que não é real, porque se o princípio básico estiver errado, tudo mais estará errado. E o princípio básico que nós precisamos construir aqui é a verdade de que Jesus é Deus e que Ele é a nossa autoridade máxima. E toda a vida cristã estará baseada nessa verdade. Se eu não tiver esse princípio básico bem construído de que Cristo é a minha autoridade máxima, toda a minha vida com Ele
toda a minha vida espiritual estará comprometida. Imagina um jovem pedreiro que começa a construir uma casa, e aí ele constrói o piso, ele constrói a parede, ele coloca a janela, ele constrói o teto, mas ele percebe que ficou tudo torto. E então ele precisa destruir tudo e reconstruir tudo de novo, e dá um trabalhão, ele reconstrói tudo de novo. Só que quando ele reconstrói, ele percebe que ficou tudo torto de novo. Ele precisa comprar todos os materiais de novo, reconstruir tudo, e pela terceira vez está tudo errado. Aí um mestre de obras mais experiente chega perto daquele jovem construtor e fala assim: peraí, o que está acontecendo? Por que você está fazendo tudo errado? E ele fala assim: deixa eu ver as suas ferramentas. E ele começa a ver as ferramentas básicas e percebe que a fita métrica daquele jovem construtor estava torta, estava faltando lá um pedaço. E ele percebeu o seguinte, que o básico estava errado. Ele era hábil, ele sabia construir, ele sabia fazer as coisas, mas as suas ferramentas básicas estavam erradas. Se a gente não tem o pressuposto básico bem colocado, tudo mais estará errado. Quando nós não temos a verdade nos nossos corações de que o que Cristo disse é a palavra de Deus e eu preciso obedecer por completo, tudo mais vai estar errado na sua vida, independente de quão sincero, quão genuíno você seja. Genuinidade e sinceridade não significam acertos, você pode estar sinceramente errado. Nós não estamos diante de uma filosofia humana. Nós estamos aqui com o Sermão do Monte, diante das palavras do Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, aquele que determina o futuro de todos, aquele a qual todos prostrarão os seus joelhos e declararão que Ele é o verdadeiro e único Senhor. Aceite essa verdade como um pressuposto básico e essencial para a sua vida, e tenha esse reconhecimento da autoridade máxima do Rei. Ele não está te orientando, Ele está mandando. Faça isso. Em segundo lugar, é a segunda razão pela qual nós devemos nos dedicar a conhecer a pessoa de Jesus e a nos submetermos a Ele é por causa do real conteúdo do seu ensino. Como nós vimos anteriormente, aquelas multidões se maravilharam com Jesus por causa do ensino dele, e o ensino representava tanto o conteúdo como a autoridade com a qual Jesus falava. Entretanto, um detalhe que eu quero trazer aqui para os irmãos é que estar maravilhado não é sinônimo de estar comprometido. Tem muitas pessoas que se maravilham com o Evangelho, mas não se comprometem com o Evangelho. Tem muitas pessoas que acham lindo, acham belo, acham fantástico as palavras de Jesus, mas não se comprometem com Jesus. Aquelas multidões acharam maravilhoso o que Jesus falava, mas não necessariamente se comprometeram numa caminhada discipular com Ele. Sabe quem são esses? São os amigos do Evangelho, né? Amigo do Evangelho é uma pessoa difícil, aquele que acha que tudo lindo, ele acha que Jesus é lindo, ele acha que a Bíblia é verdade, ele acha que Deus é maravilhoso, ele acha que a obra da igreja é maravilhosa, mas ele nunca se compromete pessoalmente, ele nunca é transformado verdadeiramente pelo poder daquela mensagem. E qual é o conteúdo total do Sermão do Monte? Se nós analisarmos tudo o que Jesus nos ensina, tudo o que Jesus está aqui nos falando, naquelas palavras que são poderosas e transformadoras, por que elas são tão poderosas assim? O que Jesus realmente quis nos dizer? O que será que Ele trouxe que foi tão impactante e transformador e que continua sendo tão transformador para nós hoje? Se nós analisarmos a essência do Sermão do Monte, nós vemos que Jesus ele foi completamente contrário a uma ideia de autojustificação, aquilo que eu chamo de meritocracia espiritual. Jesus faz questão de romper com qualquer sistema religioso, de alcançar a graça pelos méritos próprios, de alcançar a salvação, de ser justificado pela minha própria prática de justiça pessoal. Jesus vai totalmente contra isso e nos mostra a verdade de que todos somos pecadores, todos somos pobres, todos nós somos miseráveis, todos nós somos completamente dependentes da graça de Deus, e se não for a graça de Deus atuando sobre as nossas vidas, estamos desesperados. Os fariseus, eles se enxergavam como aqueles que alcançariam a justiça de Deus, porque cumpriam toda a lei, e nisso eles reduziam o sentido da lei, porque Jesus nos mostra que o sentido da lei não é nos justificar, mas é nos mostrar que nós somos incapazes de sermos justos por nós mesmos. Jesus mostra que o maior interesse de Deus com a lei
é uma transformação do nosso coração, do nosso ser, do nosso caráter, e não apenas uma adequação das minhas ações externas, não apenas uma adequação física ao cumprimento da lei, como os fariseus pensavam. Jesus estava afirmando que todos somos pecadores e estamos destituídos da graça e da glória de Deus, e que nós precisamos de um novo coração, nós precisamos ser regenerados, nós precisamos ser transformados em nosso interior, de novos desejos, nós precisamos do poder do Espírito Santo, daquele que pede, diz Jesus. O Pai vos dará o Espírito Santo. Ele diz aqui no Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte. O que Jesus está nos ensinando é que todos nós somos dependentes da ação graciosa de Deus pelo seu Espírito para fazer morrer a nossa carnalidade, os nossos desejos pecaminosos, e para assim começarmos a expressar o caráter e a imagem dele mesmo. Jesus se coloca como o nosso maior exemplo do que realmente Deus deseja de cada um de nós. Deus deseja de cada um de nós uma dependência total da graça do Espírito Santo, e olharmos para Jesus. Ele deseja que sejamos mais parecidos com Cristo por uma transformação interior do nosso ser. Esse novo ser, este novo viver, este novo nascimento. A ideia, meus irmãos, é que o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, é aquele que reconhece o seu fracasso, mas ele ora para ser cheio do Espírito Santo, porque ele tem fome e sede de justiça, e ele dispõe daquela bendita experiência das promessas divinas que se cumprem em sua vida diária. Ele caminha na pobreza de espírito, ele caminha na dependência, ele sabe que é fraco, ele sabe que ele é pecador, mas ele não consegue se ver longe da graça de Deus, e por isso, pouco a pouco, ele está progredindo numa santificação contínua e crescente. Isso significa que a mensagem do Sermão do Monte é completamente atual para os nossos dias, numa época em que cada vez mais as igrejas fazem decididos, mas não verdadeiros convertidos, numa época em que as pessoas se tornam adeptas de uma religião, mas não verdadeiros discípulos do reino de Deus, discípulos de Jesus Cristo. E os decididos nem sempre são convertidos, porque costumamos hoje acreditar que uma conversão se limita a alguém se decidir por Jesus, levantar a mão num apelo e falar: eu aceito a Jesus, ou fazer uma oração de confissão, e a pessoa acredita que com isso ela se tornou um discípulo ou ela está salva, e não necessariamente isso é verdade. Às vezes a pessoa se decidiu pelo Evangelho, mas não foi confrontada pela verdade do Evangelho, não foi transformada em seu caráter, não está disposta a caminhar com Cristo, não se reconheceu completamente dependente da graça, não está crescendo em santificação, porque não viveu uma real transformação pelo Espírito Santo no seu interior. Quando uma pessoa ela é verdadeiramente convertida e por isso salva pela fé, pela justificação, ela vai evidenciar a sua salvação nas suas atitudes. Vai ser perceptível para ela e para os outros que ela é uma pessoa diferente, que está crescendo na graça, na medida da estatura de Cristo, que está expressando cada vez mais o caráter de Jesus e a pessoa de Jesus. A nossa própria declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira afirma categoricamente que a salvação tem pelo menos 4 aspectos: a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. E o apóstolo Paulo escreve em Filipenses que é preciso desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. A verdade, meus irmãos, é que o verdadeiro cristão convertido é aquele que tem sim prazer na vontade de Deus, mas ele descobre que não está imune às tentações. Ele luta contra o mundo por fora, ele luta contra a carne por dentro, ele se alegra na graça, no perdão, no Evangelho, no amor do Senhor que o capacita a vencer, mas ele lamenta nas vezes em que ele falha. O verdadeiro cristão sabe que ele não é perfeito no cumprimento de toda a lei, ele sabe que não é quem ainda deve ser, mas ele sabe que está onde deve estar, que é prostrado aos pés de Jesus Cristo, dependendo da graça, clamando por perdão, clamando por recuperação, clamando por reconstrução, clamando por crescimento. A cada dia ele cai, mas ele continua prosseguindo, e ele percebe que mesmo nessas quedas e nessas continuidades, ele está cada vez um pouco mais perto da imagem de Jesus. A ideia é que o verdadeiro cristão, ele não fica apático, ele não fica parado, ele não fica estático, ele está progredindo na fé. Ele está crescendo, ele está cada dia mais semelhante a Jesus.
Ele está deixando antigos pecados, ele está entendendo mais da mente de Cristo, ele está progredindo no reino, na santificação e na frutificação. Ele está fazendo verdadeiramente discípulos cada vez mais maduros na fé e discípulos que estão também cumprindo a missão de Deus, fazendo outros discípulos. Meus irmãos, é preciso progredir. Em resumo, o conteúdo de todo o ensino de Jesus no Sermão do Monte é o seguinte: aquele que crê, reconhece e confessa perante Deus que ele é um pecador, porque Deus declara que se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Aquele que crê, reconhece que tem merecido o justo castigo de Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aquele que crê, recebe o testemunho da graça de Deus e aceita como certo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aquele que crê tem a certeza de que Jesus tomou sobre si na cruz a culpabilidade dos seus pecados e os expiou em seu lugar. Aquele que crê sabe que a justiça divina está satisfeita, que a morte para aquele que está em Cristo está anulada e que ele tem a vida eterna. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem um Filho tem a vida. Aquele que crê mostra a sua fé pela sua conduta. Liga-se a Cristo e retira-se da iniquidade. Põe em Jesus toda a sua confiança para ser conduzido e guardado no caminho da fé e da fidelidade e da obediência à sua palavra. Em resumo, aquele que crê sabe que é pecador e merece condenação, mas se alegra e exulta na justificação gratuita em Cristo e por isso progride e expressa em suas atitudes a fé que tem. Cristo cria para si um novo povo, da qual eu e você, todos aqueles que verdadeiramente creem, fazem parte. Um povo moldado pelo seu exemplo e um povo capacitado pelo Espírito Santo a agir como Ele. Jesus é o primogênito, Ele é a base, Ele é o exemplo, Ele é o alvo. Olhamos para Ele e nos modelamos conforme Ele, capacitados no poder do Espírito Santo. É como aquele hino do nosso cantão cristão, número 367. Eu gosto desse hino antigo, na versão do cantor cristão, diz assim: os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que têm, com a fé firmada no Salvador, na maior procela, eis-lo sem temor. Se você conhece, canta aí com a gente. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará, quando o temporal quanto a ela der, há de resistir todo o seu poder. Diga aí aleluia, escreva aí amém no nosso chat. Finalizo com as palavras de Paulo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amém? O Senhor conhece a quem lhe pertence. Quem lhe pertence se afasta da iniquidade e caminha na graça e no poder de Deus. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, não é sobre a escolha para seguir um conselho, é sobre ser chamado para seguir um rei soberano, um rei poderoso, um rei com autoridade máxima. A questão é, qual é a sua resposta diante desse verdadeiro rei? Se Cristo não for a sua autoridade máxima, tudo mais está comprometido na sua espiritualidade. Você apenas se admira dos ensinos de Jesus, ou você está comprometido por completo com a sua autoridade? Que Deus nos abençoe e continue a ministrar aos nossos corações pela ação do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus sofreu.
Aleluia. Eu espero que você esteja aí preparado, preparada para esse momento de celebração da ceia do Senhor. E faremos online, né? E provavelmente quando retornarmos aos cultos presenciais, continuaremos ainda com cuidado de fazer também online, possivelmente, para evitar a manipulação por muitas mãos e evitarmos uma contaminação. Eu quero convidar os irmãos agora a prepararem aí os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, e deixarem aí preparados. E se você puder, tire uma foto dos elementos da sua ceia e poste nas redes sociais, né? E marque aí a nossa igreja no Facebook, no Instagram. Vamos fazer aí uma grande celebração conjunta e comunitária juntos nesse momento. Gostaria de orar aos irmãos. Se você já está aí preparado com os elementos, vamos orar juntos e pedir a bênção do Senhor nesse momento. Pai, obrigado pelo teu sacrifício na cruz em nosso lugar, pelo sangue de Jesus derramado, pelo perdão dos pecados e pela oportunidade que temos agora de entrarmos na tua presença pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Nós cremos na justificação pela fé, nós cremos que pela graça fomos salvos, nós cremos no teu sacrifício, na eficiência do teu sacrifício na cruz, Jesus. Nós cremos no perdão dos pecados pela fé, pelo sangue do Cordeiro. Nós cremos que o Senhor nos faz teus amigos e teus filhos, porque o Senhor nos deu a graça de te conhecer. Obrigado, Senhor Jesus, pela eleição, pela salvação, pelo perdão, pela vida eterna e pela oportunidade de termos um relacionamento verdadeiro e em submissão a Ti, Jesus Cristo. Nós não queremos apenas ser servos, mas amigos Teus, conhecermos o Teu coração, cumprirmos com os Teus objetivos e propósitos porque queremos e não porque somos obrigados. Nós temos prazer em Te servir, ó Deus, e nós agora reafirmamos a aliança que o Senhor fez conosco graciosamente, e declaramos que fazemos parte do Teu corpo, Jesus Cristo, e celebramos o Teu verdadeiro Evangelho, a Tua morte, a Tua ressurreição, e anunciamos que o Senhor há de retornar vivo e todo-poderoso para julgar vivos e mortos. Obrigado, Senhor Jesus. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Esteja aqui conosco. Nós abençoamos, pedimos a Tua bênção sobre esses elementos, sobre os elementos que estão na casa dos meus irmãos. Pai, que neste momento o Senhor esteja presente em cada lar e esteja junto a cada coração, que a Tua presença se faça real, porque a Tua igreja, como verdadeiro corpo Teu agora, celebra a Tua pessoa, Jesus Cristo, a Tua obra, a Tua cruz, o Teu Evangelho, Jesus. Por isso, em Teu nome, Jesus, nós agora fazemos isso e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga aí amém. Aleluia. Então, você vai pegar aí o seu pão e você vai distribuir junto com os seus familiares, ou você vai servir a si mesmo neste momento. De preferência, o homem aí, o marido que for convertido, sirva os seus familiares nesta hora e vamos adorar a Jesus Cristo. São convidados a participar deste momento todos os que professaram publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo como Senhor pessoal de suas vidas e declararam essa profissão através do batismo nas águas, uma das ordenanças que nós cremos. E a outra ordenança é a celebração da ceia, e por isso todos aqueles que estão nessas condições e que estão em comunhão com uma igreja local são convidados a participar deste momento. E a palavra de Deus nos afirma em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, pois eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo que entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus, você vai distribuir o seu pão e você vai pegar o seu pão e juntos, em nome do Senhor, comamos todos.
E agora, você vai pegar o seu suco de uva, o seu cálice, como você montou aí em sua casa. Você vai distribuir aos membros da sua casa, ou você vai servir a si mesmo. E eu gostaria que você fizesse uma oração junto com a sua família, nesse momento. Então, você terá agora 1 minuto para você fazer uma oração com seus familiares nesse momento. Nesta hora, ore agradecendo a Jesus pela sua obra, agradecendo pela salvação, agradecendo pelo perdão, agradecendo pela sua família e sua casa. Ore em família nesse momento e adore o Senhor Jesus. 1 minuto para orarmos. Pai, te agradecemos porque podemos agora orar em família e reconhecer o teu sacrifício, a tua cruz, a tua morte, o teu perdão e a tua obra. Nós te adoramos, reconhecemos que somos pecadores, mas te agradecemos porque o Senhor nos perdoou e nos fez uma nova criação e nos deu um novo coração e nos concedeu o teu Espírito Santo para caminharmos contigo. Obrigado, Jesus Cristo, por famílias que são salvas, por casamentos que estão sendo restaurados, por filhos que estão sendo discipulados, e que o nosso lar e a nossa família possam ser consagrados a Ti e viver para a Tua glória. Entra, Deus, completamente em todo o nosso lar, transforma todo o nosso coração, e que possamos evidenciar a Tua pessoa e anunciar o Teu Evangelho com as nossas palavras e com o nosso viver, como sal da terra e luz do mundo, replicando quem Tu és, Jesus Cristo. Fazemos em Teu nome esse momento. Perdoa os nossos pecados, som dos nossos corações. Purifica-nos pelo Teu sangue tudo aquilo que nos afastou de Ti. E que Teu nome seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém. É importante que você sonde o seu próprio coração. A palavra de Deus diz: quem come do pão ou bebe indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se vocês comem do pão ou bebem sem honrar o corpo de Cristo, comem julgamento contra si mesmos. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Meus irmãos, examinem-se a si mesmos. Se há algo que você precisa pedir perdão, peça perdão. Se há alguém a quem você deve perdoar, libere perdão nesta hora. Perdoe, diga: eu perdoo esta pessoa. E nesse momento, perdoados e com coração grato, a palavra de Deus diz: depois da ceia tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem, pois cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, bebamos todos. Aleluia. Diga aí aleluia. Escreva aí: louvado seja o Senhor. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, que o Senhor te encha da sua presença, da sua graça e da sua paz. Quero caminhar para o fim deste momento, lembrando alguns avisos importantes. A nossa igreja está em festa e nós temos as celebrações de 92 anos da organização da nossa igreja, da Igreja Batista Paulistana, e faremos uma festa no dia 22 de agosto, a festa da colheita, que representa aí tudo o que Deus tem feito entre nós, a sua graça, o seu cuidado, os batismos que virão, os novos discípulos, os novos PGMs, as novas vidas, o cuidado, a obra missionária que está se expandindo. Nós temos muito a celebrar e muito a comemorar. Então, dia 22 de agosto, nós temos um encontro marcado, drive-thru, vai ser drive-thru e delivery. Então, nós teremos feijoada, panqueca de carne, panqueca vegetariana, de ricota, vai ser uma bênção. Então, vamos ter doces,
gourmet, nós teremos aí quitutes, né, diversos. Então olha, dia 22 de agosto, pagamento será feito online ou presencial aqui com a máquina ou com oferta, né? E você vai poder levar esses alimentos para sua casa dentro do seu carro. Vai ser drive-thru, você vai vir aqui com o carro, a equipe vai entregar para você, você vai levar para sua casa. Nós não vamos aglomerar aqui no pátio. E olha, todos os recursos, né, obtidos com esse valor vão nos ajudar com algumas reformas emergenciais. O nosso teto aqui precisa ser reformado e também com a aquisição de equipamentos para a transmissão online dos nossos cultos. Quando os cultos retornarem a ser presenciais e ao vivo, nós precisamos de novos equipamentos de ponta que são caríssimos. Por isso, a sua oferta, o seu auxílio, a sua participação na festa da colheita vai nos ajudar a otimizarmos, a potencializarmos, a aperfeiçoarmos a transmissão online dos nossos cultos e também fazermos as reformas estruturais aqui da nossa igreja emergenciais. Então, seja um instrumento de Deus, participe da festa da colheita no dia 22 de agosto aqui, comprando um desses alimentos. Teremos também um encontro mensal de pequenos grupos multiplicadores, no dia 15 de agosto às 19h30, vai ser online. Foi uma bênção o nosso primeiro encontro online de PGMs, foi um tempo muito gostoso de inspiração, de celebração. Eu quero convidar você, membro de PGM, ou você que não faz parte ainda de um PGM, você é meu convidado, você é nosso convidado, dia 15 de agosto, sábado, às 19h30, vai ser online, vamos enviar o link para participação. Todo mundo pode participar, eu tenho certeza que você vai ser inspirado, impactado, abençoado. E olha, se você deseja ser acolhido pela nossa igreja, entre em contato com um dos nossos líderes de PGMs e envie uma mensagem. Você pode apontar o seu celular para o QR Code que aparecer na sua tela, enviar uma mensagem pelo nosso site ou entrar no nosso site em ibpaulistana.com.br/líderespg, enviar uma mensagem de WhatsApp para um dos nossos líderes que estão listados lá para participar. Fale assim: eu ouvi o culto pela internet, quero participar de um PGM, como faço? E essa pessoa vai conversar com você, vai orar por você, vai te convidar para a próxima reunião online de PGM. Nós também estamos aí com a campanha de auxílio a famílias em vulnerabilidade, doando cestas básicas. Eu louvo o nome do Senhor a todos vocês que entregaram ofertas, entregaram alimentos. Obrigado pela generosidade. Como é lindo ver o povo de Deus sendo generoso, sendo ativo, sendo proativo, entregando alimentos, ofertando, porque esses alimentos vão auxiliar pessoas que estão em momento de crise, pessoas que não têm o que comer nas suas casas, aqui no nosso entorno, aqui próximo de nós, no centro da cidade, pessoas que às vezes estão aí entrando nas drogas. Então, junto com o projeto Viver, da Junta de Missões Nacionais, a sua oferta, o seu alimento vai chegar a eles e vai abençoar famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também retornamos com os atendimentos psicoterápicos, e se você conhece alguém que precisa de auxílio psicológico, entre em contato com a nossa secretaria pelo e-mail e pelo telefone que está aparecendo aí, pelo nosso WhatsApp. A gente fará um agendamento, uma triagem, e estipularemos o número de sessões, caso você passe aí pela nossa triagem, né? Participe das reuniões online do Coral todas as segundas-feiras. À noite, você pode enviar um e-mail para coral@ibpaulistana.com.br, e a nossa escola bíblica continua online com um tema específico de pandemia, interpretando as parábolas de Jesus, hermenêutica das parábolas. E as reuniões acontecem por aplicativos de reuniões online todos os domingos ao vivo, antes do nosso culto, às 9h30 da manhã. Hoje foi uma bênção, tá certo? Que Deus abençoe fortemente a sua vida. Eu quero lembrar aqui dos nossos aniversariantes. Olha só que bacana, hein, meus irmãos? Hoje nós temos aniversariantes, hoje, domingo, dia 2 de agosto. O meu abraço especial para você, PV. Paulo Vitor Alfeu Reis. Querido. Obrigado, PV, por toda a sua dedicação e seu trabalho e pelo seu serviço no reino de Deus. Que Deus continue a te abençoar e guardar. Parabéns. Parabéns para o meu amigo Eduardo Gomes. Doutor Eduardo faz aniversário amanhã, dia 3 de agosto. Parabéns para o Gui, o filhinho do Rony, né? Faz aniversário também no dia 3, do Rony e da Vânia. Parabéns para a querida irmã Verinha, que está em Madrid. Deus abençoe a sua vida, Verinha, querida. Saudade de vocês. Faz aniversário no dia 3 de agosto, dia 7 de agosto. Parabéns para a nossa querida Amanda, que está esperando aí um bebê. Daqui a pouco vai nascer o bebezinho da Amanda e do Dudu. Deus abençoe a sua vida. Faz aniversário dia 7 de agosto. Parabéns
para o aniversário de casamento dos queridos Danco, Ati e Rosana. Feliz aniversário de casamento, vocês são preciosos no reino de Deus. Parabéns para a Lili, faz aniversário no dia 8 de agosto. E parabéns para a Isabela, filhinha do Dr. Eduardo da Catiúcia. Olha só que bênção, faz aniversário dia 8 de agosto, também pertinho do papai. Deus abençoe muito a vida de vocês, que o Senhor continue a os encher de graça. Em breve estaremos todos juntos, aguardem informações oficiais da nossa igreja para os protocolos de retorno aos cultos presenciais. E fiquem em paz, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença e graça, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Diga aí, amém, amém e amém. Um abraço para todos os irmãos, deem aniversário, parabéns para os aniversariantes aí no chat online que estão presentes. Um abraço no seu irmão que está aí à sua direita, um abraço no seu irmão que está aí à sua esquerda. E Deus abençoe. Eu vejo vocês nos próximos eventos online.